Olá, queridos! Nosso assunto de hoje é o preço de ser um líder espiritual. Embora nós sejamos todos iguais diante de Deus, é fato que nós temos diferentes dons, diferentes aptidões. Baseado nisso, Deus nos coloca em diferentes posições no seu reino, e alguns ocupam a posição de liderança. Os líderes espirituais entre o povo de Israel eram os sacerdotes. Eram encarregados do tabernáculo, ensinavam ao povo a palavra de Deus, ofereciam os sacrifícios a Deus no altar e, quando necessário, determinavam a vontade de Deus para o povo. Sem o ministério dos sacerdotes, o povo de Israel não tinha como se aproximar do Senhor. Todos os sacerdotes eram exclusivamente da tribo de Levi, mas para exercer o sacerdócio, eles precisavam preencher alguns requisitos definidos pelo próprio Deus. Neste capítulo, nós vamos conhecer os requisitos relacionados à sua conduta pessoal e familiar e às suas características físicas. O privilégio da liderança traz consigo a responsabilidade de manter uma vida irrepreensível. Os sacerdotes deveriam servir de exemplo para o povo. Precisavam se manter constantemente em santidade e pureza ritual. Os outros israelitas do acampamento podiam planejar casamentos, funerais e várias coisas com uma certa liberdade. Mas os sacerdotes tinham regras dadas por Deus sobre como escolher uma esposa e até como expressar a sua tristeza, jamais imitando as práticas de luto exageradas dos povos pagãos. A santidade que era exigida de um sacerdote também se estendia à sua família. Esse princípio de que um líder entre o povo de Deus deve conduzir bem a sua família é repetido no Novo Testamento. No versículo 10, aparece pela primeira vez o título HaKohen HaGadol, que significa aquele sacerdote, o grande, traduzido em português como sumo sacerdote. Nós já vimos que o povo de Israel foi chamado para ser um povo santo. Os sacerdotes foram chamados a uma vida de santidade em um grau mais elevado. E o sumo sacerdote foi chamado a uma santidade maior até mesmo que dos sacerdotes comuns. Tudo o que era exigido dos sacerdotes era exigido do sumo sacerdote num padrão mais alto. A desobediência a esses preceitos significaria envergonhar o nome do Senhor e profanar o altar de Deus e os sacrifícios. Nos nossos dias, também se espera que a liderança seja um exemplo de santidade e de vida com Deus para o povo, apesar de sabermos das suas limitações e das suas imperfeições. Com certeza, a vida de um líder, em certos aspectos, é uma vida com várias restrições, mas ele deve se concentrar nos privilégios do ministério e não nos fardos e nos sacrifícios. Nenhum sacerdote, e o mesmo serve para os líderes de hoje, deveria reclamar das restrições impostas sobre sua vida. Afinal, ele estava servindo ao Senhor e ao povo do Senhor, um privilégio que valia qualquer sacrifício que se precisasse fazer. O restante do capítulo trata de uma ordem inusitada de Deus. Os sacerdotes com defeito físico não poderiam ministrar no tabernáculo. São incluídos defeitos do corpo, genéticos e causados por algum acidente ou doença. Note que nenhum dos fatores é de natureza moral ou espiritual, mas especificamente física. No versículo 22, se referindo a eles, o Senhor diz: poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Temos duas observações importantes aqui. Primeiro, que apesar do levita com um defeito físico não poder servir como sacerdote, ele poderia comer o alimento santíssimo, desfrutando assim da comunhão com Deus. Em segundo lugar, o Senhor se refere a eles dizendo que é o seu Deus. Isso significa que Deus não excluía o levita com defeito físico do relacionamento com ele, apenas do serviço sacerdotal específico. Inclusive, Maimônides, um teólogo judeu, escrevendo sobre esse assunto, disse que os levitas com deficiência física podiam realizar tarefas manuais no átrio do tabernáculo, respeitando as suas limitações físicas. Mas o aspecto espiritual do culto a Deus e os sacrifícios tinham de ser efetuados pelos sacerdotes de corpo físico perfeito. Nós não podemos esquecer também que tudo que nós estudamos aqui aponta para Cristo como nosso perfeito sumo sacerdote, sem nenhum defeito.
Sendo assim, da mesma forma que os sacrifícios que o povo levava para o Senhor deviam ser perfeitos, aqueles que ofereciam os sacrifícios no altar também deveriam ser sem defeitos, pois os sacerdotes exemplificavam o sumo sacerdote que viria, e nele não havia qualquer defeito. Ele é a combinação da oferta perfeita e do ofertante perfeito. E nos nossos dias, o ministério do Evangelho também requer homens qualificados, homens sem defeitos morais, espirituais, conforme Paulo nos instrui na sua lista de qualificações ministeriais. Lembrando também que todos nós, cristãos, somos sacerdotes do Senhor e também não podemos ter nenhuma mancha ou defeito moral e espiritual de nenhum tipo. Paulo, falando dos cristãos como igreja do Senhor, ele diz: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Mas esse assunto não termina aqui não, viu? Para Deus não bastava pertencer à tribo de Levi, ter boa conduta e não ter nenhum defeito físico. Havia mais um requisito de extrema importância para Deus. Quer saber? Então não falte no nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal onde a teologia é para todos.